A sétima leitura do Parashá de Vayakhel, ele fez o misber do sacrifício de madeira de acácia, 5 amodos de comprimento, 5 amodos de largura, ou seja, quadrado, e 3 amodos de altura. A gente explicou no Parashá de Terumá que tem uma discussão se era realmente 3 ou só uma parte que era 3 cúbitos de altura. E ele fez as protuberâncias sobre os 4 cantos dele mesmo, não de outro material, e folhou de cobre, feito de madeira, folhado de cobre. E ele fez utensílios do Mizbeach, bacias para receber, yaim, as pás, mizrakot, que era onde recebia o sangue para jogar, mislagot, que era um tipo de dente, de garfo para pegar a carne, martot, que era a braseira para mexer na brasa. Todos os utensílios do Mizbeach grande era de cobre. E ele fez para o Mizbeach tipo uma grade, uma coisa para colocar em volta, que era tipo rede, a maneira como ela é feita de cobre, embaixo do enfeite do Mizbeach até a metade. Tinha um desenho, uma decoração no Mizbeach, e embaixo tinha essa grade de cobre, e ela chegava até a metade, que era para demarcar onde que é a metade do Mizbeach, porque tem sangues que eram jogados na metade inferior e tem sangue que é jogado em cima. E ele fundiu 4 anéis nos 4 cantos dessa grade de cobre como casas para as varas. Ele fez as varas de acácia e também cobriu eles com cobre. E colocou essas varas nos anéis, nos lados do Mizbeach para carregar, e o Mizbeach era feito com as tábuas, ou seja, ele era fechado com várias tábuas de madeira que eram folhadas de cobre, mas era oco. Navuv quer dizer halul, quer dizer oco, como está escrito Voviô, arbes baot navuv, sua espessura, sua grossura, 4 dedos navuv, oco, não estava ocupando espaço. No caso ele era oco através de tábuas, não com tábuas ocas, oco através de tábuas, ou seja, as tábuas de madeira de acácia ficava de cada lado e ficava oco no meio, e era folhado por fora de cobre. Ele fez o kior, o lavabo de nechoshet de cobre com a sua base de nechoshet. Com o que eles usaram? Quais marot, com os espelhos das tzovot, a gente já vai explicar que elas se juntaram perto do Ohel Moed, na porta da entrada do Ohel Moed. O que são as espelhas das tzovot? As filhas de Israel, as judias, elas tinham espelhos que elas usavam para se enfeitar, e mesmo aqueles espelhos que eram usados para enfeite, para beleza, elas não impediram, não deixaram de trazer para a doação do Mishkan. E Moshe Rabbeinu estava rejeitando aquilo, não estava gostando, porque aquilo é feito para Yetzirará, para se enfeitar, para chamar a atenção. E a Kadosh Baruch Hu falou: aceite que isso aqui é mais querido para mim do que tudo, porque através desses espelhos, essas mulheres, elas fizeram outra boa, vários exércitos, muitos filhos, vários exércitos do povo de Israel no Egito. Por isso que fala tzovot, de juntar várias pessoas. Porque quando os maridos chegavam cansados de trabalhos forçados que quebravam o corpo, elas iam lá, levavam comida, bebida e davam para eles beber, e pegavam os espelhos, e cada um ficava se olhando com o marido no espelho e ficava convencendo ele com ditos, falando: olha, eu sou muito mais bela que você. Isso trazia prazer para os maridos, e acabavam que eles tinham relação, elas se engravidavam e tinham filhos ali mesmo, como está escrito aqui: embaixo da maçã eu te despertei. Então essa é as marot hatzovot. E o kior, que é feito para lavar, feito para purificar, foi feito disso. Que o kior é exatamente para fazer paz entre homem e mulher, porque quando tem uma situação que alguém está desconfiando de traição, alguma coisa assim, se dá água para beber, que é a história da Sotá, que vai ser explicada em outro lugar no Rumash. E qual é a prova que aqui está falando dos espelhos mesmo? Porque na Parashá de Pekudei conta que o cobre doado foi 70 kekar. E a Torá detalha qual foi o peso, qual foi a quantidade usada para cada coisa. E o kior, o lavab e a sua base não foram citados, porque não foi do cobre da doação, e sim foi do cobre desses espelhos. Assim estudou o Rabi Tanhuma, e assim o Unclus traduz também Bemerziat Neshaya. Merziat é de ver Neshaya das mulheres, ou seja, Marot é os espelhos. Assim também a gente encontra Ve'agilionim, outro versículo fala Merziat, de se ver. A Shetzavu, que elas se juntaram na porta do Ohel Moed para trazer a sua doação. E ele fez também o pátio do tabernáculo do lado do sul, tipo uma rede que fazia o pátio de linho, 100 amot, 100 cúbitos. E para assegurar essa rede desse pátio tinha 20 colunas, com 20 bases de cobre, e também tinha ganchos nessa coluna para prender a rede lá, e também tinham argolas feitas de prata. O gancho e a argola eram feitos de prata, a argola ficava enfeitando, fechando a coluna. Para o lado do norte a mesma coisa, 100 amot, também 20 colunas, 20 bases de cobre, também os ganchos e argolas de prata. E para o lado do fundo, para o lado do oeste, tinha 50 amot, ou seja, era 100 amot de comprimento,
e 50 dessa rede fechando o pátio, 50 de largura. Para segurar essas 50 tinham 10 colunas com 10 bases, igualzinho o do norte e do sul, também os ganchos das colunas e as argolas de prata. E para o lado do leste, que é o lado da entrada, também o comprimento é 50 amot, mas não tinha 50 amot de rede total, e sim o quê? De um lado de rede 15 amot de um ombro, né, de um lado, e para segurar isso tinha 3 colunas com 3 bases, e do outro ombro, do outro lado, tinha também, né, para o portão do Hatzer, do pátio, mas do outro lado do ombro tinha também a mesma coisa, 15 amot de rede com 3 colunas e 3 bases. E aí no meio ficava o portão, que era um tecido também, como já vamos ver. Toda essa rede do pátio, em volta, tudo era de linho, não tinha lã, dessa vez era só linho. E os sapatas das colunas eram tudo de cobre, e os ganchos e as argolas das colunas eram sempre de prata, e também folhada a cabeça, a ponta da coluna com prata. E elas estão enfeitadas, merruchaquim, fechadas, enfeitadas com essa argola de prata, todas as colunas do pátio. E a cortina da porta do pátio, da entrada, era costurada e de novo usava tcherta, gamanto, olachani, usava os três tipos de lã pintados de 3 cores diferentes, com o linho xex torcido e 20 amá de comprimento. Isso, como era 50 no total, ficou 15 de um lado e 15 de outro de ombro, então ficou a entrada de 20 cúbitos. E a altura dessa cortina é a sua largura de 5 amot, que era exatamente a altura equivalente às redes do pátio. Leumat seria do lado, mas aqui quer dizer igual, equivalente, igual o pátio, que era 5 amot de comprimento, aqui também a cortina da entrada também era 5 amot de largura, que fazia a sua altura. E para segurar essa cortina tinham 4 bases com suas... De novo. E para segurar essa cortina, suas colunas eram 4, com suas bases 4, dessa vez de cobre, e os ganchos de prata, e era folhado em cima, enfeitado com argola também de prata. E todas as estacas do Mishkan e do pátio em volta eram de cobre. As estacas eram feitas para prender o tecido do próprio tabernáculo, da própria construção, que podia ficar zanzando com o vento, então prendia com as estacas, e do pátio também prendia com as estacas.